nós ocidentais aqui sempre ficamos muito impressionados quando saber de alguém que primeiro se tornou monge, aí largou tudo, foi morar nos Himalaias, foi ordenado lama, fez retiros em cavernas, e aí volta para cá, e aí cria um curso laico. É verdade, né? Tem uma trajetória aí um pouco diferenciada dentro desse meio de mindfulness hoje em dia, que é o meio laico, né? São poucas as pessoas que fizeram de fato um treinamento tradicional, assim, dentro do contexto da meditação, que é as próprias origens desse movimento da ciência da meditação, das ciências contemplativas, né? Ela tem origem nas tradições do Oriente. Então eu tive essa grande alegria, assim, grande oportunidade de poder ir para lá e viver lá por 10 anos, treinar com os mestres, os grandes mestres de meditação dos Himalaias. Foi muito, muito bonito esse tempo que eu passei por lá mesmo. Entendi. O senhor fez, né, o treinamento formal, né, de um monge, né? Foram quase 10 anos, mais ou menos isso, né? Uhum, uhum. Eu passei em torno de 10 anos. Foi em torno de 5 anos na Índia e em torno de 5 anos no Nepal. E nesse período que eu estava lá, eu estava treinando como um monge noviço, assim, né? Então eu Uhum. recebi essa ordenação como um renunciante, que a gente chama. Não chega a ser um monge ainda, mas é aquele que está iniciando o caminho do monástico. Mas esse início do caminho monástico, a gente vive como todos os outros monges, né? Então eu tive essa oportunidade de viver no mosteiro, seguir a rotina de um mosteiro budista, com os outros monges já ordenados de fato, né, com ordenação completa, como monge que a gente chama em sânscrito de bhikshus, né, os monges completos, assim. Então eu tive essa oportunidade de treinar com eles mesmo, assim, na própria rotina de vida deles. Foi muito legal, assim. Uhum. Eu já escutei essa história algumas vezes, a gente sempre fica curioso e querendo saber mais detalhes, né? Nos cursos contigo é sempre tanto para ti, são as perguntas que mais fazem, né? Quanto durante as refeições, as pessoas vêm sempre curiosas, nossa, mas como é que será que foi lá? O que Uhum. será que ele passou? Porque é algo, realmente é uma história que a gente desconhece aqui, né? E aí, depois de passar por todos esses treinamentos, eu acho que uma coisa que vale muito a pena ressaltar na sua trajetória é que o Lama foi ordenado Lama, né, foi ordenado um mestre budista, um professor budista, dentro de uma escola budista que praticamente não tem questionamento nenhum, né, uma escola extremamente tradicional, por um mestre também extremamente respeitado, um mestre que nunca teve envolvido em nenhuma polêmica, um mestre onde considerado completamente autêntico, né? Então, assim, muito raro um ocidental, né, ser ordenado dentro da linhagem, acho que foi o primeiro, aqui da Planos da América do Sul, acho que foi o primeiro, né, e tão consagrado, né, algo assim que a gente não pode questionar, ninguém dentro do budismo ousaria questionar esse mestre ou mesmo essa escola. E aí, depois de passar por todo esse treinamento tradicional, o senhor foi buscar o treinamento com o Alan Wallace, nos Estados Unidos, na Califórnia, é isso? Isso, na verdade, é um treinamento feito com o Alan Wallace, pela o Santa Bárbara Instituto da Califórnia, mas o treinamento mesmo, a imersão que a gente fez com ele foi no México. Ah, no México. Uhum. Eu fico muito tocado com a forma como você lembrou de Sua Santidade Galandrupa, né, o meu mestre de ordenação. Ele realmente tem essa característica de não se envolver, o que ele chama de kornak, em atividades mundanas, em tibetano a gente chama assim, né, em atividades mundanas que prejudiquem de alguma forma o nosso planeta, prejudiquem os outros seres, né? Ele tem um cuidado muito grande com o planeta também, né? Tem uma atividade de cuidado com o meio ambiente muito forte, sabe? Então ele tem uma conduta muito pura, assim, é muito bonito de ver, apesar de ele estar completamente envolvido com o mundo, né? Então é mais fácil a gente não cometer falhas quando a gente não está envolvido com o mundo, né? Então se a gente está num mosteiro recluso, em solitude na montanha, num eremitério, aí fica mais fácil de a gente não cometer falhas, né? Agora quando a gente está completamente imerso no mundo, nas relações com as pessoas, é bem mais difícil, né? Bem mais difícil. E ele é um mestre desses que está completamente no meio das pessoas
e mantém uma conduta muito pura, muito admirável, assim, né? Muito virtuosa, cuidando do planeta Terra, cuidando dos seres, cuidando das questões atuais, por exemplo, questões de igualdade de gênero, né? Elevando as mulheres dentro de uma sociedade completamente patriarcal e machista que é os Himalaias. O Oriente em si carrega muito essa tradição antiga, né? Então eu fico muito feliz de tu ter lembrado dele dessa forma, assim, porque de fato é um mestre muito especial. Dentro das principais linhagens do budismo dos Himalaias, ele é o chefe de uma delas, é o líder de uma delas, né? Que é a linhagem dos Yogis Dragões, a linhagem Drupa. Então eu tive essa oportunidade de treinar com ele, de ser cuidado por ele, né? De receber transmissões dele. E depois esse grande desafio que foi o meu retorno pro Brasil, porque eu de fato estava pensando, né, em me tornar um recluso nos cemitérios dos Himalaias. A vida é muito complicada, complexa, né? Para mim, né? De uma certa forma, andar no mundo é algo que é desafiador. Eu acho que para todo mundo, para a grande maioria, né? E ficar em solitude para um praticante de meditação é a oportunidade preciosa, assim. Reduz muitos problemas e os desafios, né? Então foi um período muito importante, né, estar com ele lá, e também um período muito importante retornar para o Brasil e pensar a tradição de meditação do Oriente, a tradição de meditação do budismo de um outro lugar, né, de um lugar conectado com as pessoas, porque quando eu cheguei aqui é muito interessante, assim, eu me conectei com muitas pessoas que tinham interesse no budismo, mas por algum motivo o meu coração ele era chamado mais para as pessoas que não eram budistas. Como se eu quisesse, como se eu sentisse vontade de alcançá-las, assim, de ajudá-las de uma forma que elas entendessem, né? Elas pudessem também praticar, né? E até hoje eu sinto essa vontade, assim, sabe? Porque eu vejo esse grande público que não é religioso de alguma forma, eles muitas vezes se encontram em desafios de vida como todos nós, né? Mas é como se eles não tivessem bem recursos dos quais eles pudessem usufruir para lidar bem com esses desafios. Então, quando eu estou conversando junto com esse público, eu sinto um aspecto muito autêntico, muito genuíno de, de partilha e também de receptividade para ouvir alguma coisa. Como é que eu consigo lidar com essa dificuldade econômica? Como é que eu consigo lidar com toda essa divisão política que existe hoje em dia? Como é que eu consigo lidar com meus relacionamentos, né, com a minha família, com dificuldades emocionais? Então, as perguntas elas chegam de uma forma muito genuína, como se a pessoa tivesse completamente receptiva assim para aprender alguma coisa nova. E isso para mim é muito especial. É como se fosse algo que me alimenta, assim, porque, né, acho que todos nós nos sentimos de alguma forma felizes quando a gente se sente útil, né? Quando a gente sente que a gente pode oferecer algo que possa ajudar o outro de fato, né? Então, para mim, ter retornado para o Brasil e ter entrado em contato com pessoas, né, que são de outras tradições, até mesmo religiosas, ou não tem nenhuma tradição, nenhuma fé, nenhuma crença espiritual, tem sido algo que me alimenta muito, assim, que me traz alegria, porque eu sinto que eu posso ajudar de alguma forma com aquilo que eu aprendi nessas últimas 2 décadas aí, aprendendo a meditar, aprendendo a relação da meditação com a própria ciência da vida, né? Eu chamaria assim, né? Então, tem sido uma grande descoberta a cada dia, assim, como... E isso que te inspirou a estar desenvolvendo esse programa laico do Ciências Contemplativas? Com certeza. Essa